Glória a Deus, aleluia. Vamos orar em nome de Jesus. Shalom, irmã Patrícia, Deus abençoe. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, te louvamos por esta manhã, estarmos aqui na tua presença. Sabemos que o Senhor tem uma porção para nós neste dia, Pai. Cobre-nos com o teu sangue, tenha misericórdia de nós, perdoa nossos pecados e nos ajuda a ver e a entender o mundo espiritual que está ao nosso redor, para que nós entremos e saiamos, ó Pai, de ambientes onde verdadeiramente precisamos romper. Em nome de Jesus, nos ajuda. Nos dá graça, sabedoria, entendimento, dependência e um ouvido, ó Pai, muito alinhado com o céu, para que ouçamos a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Shalom, bom dia para todo mundo. Irmãos, eu queria falar um pouquinho a respeito, desde ontem Deus tem falado alguma coisinha comigo a respeito de uma situação que a gente passa e que a gente não percebe. Esse tempo atrás, eu estava com um problema muito sério em relação a uma situação e eu precisei, então, recorrer à Suprema Corte, ao apóstolo Éder Gregório, e eu falei, cara, não estou dando conta disso aqui, não. E aí ele começou a conversar, começou a pesquisar o que acontecia, como que era a movimentação e tal. Aí ele falou assim, isso aí você está se vendo nessa pessoa, você é um espelhamento. Por isso que isso está te irritando tanto, por isso que isso tira tanto você da, do cabo, porque na verdade você é igualzinho a pessoa. Primeiro que ele já me quebra porque eu estava falando, cara, a pessoa é complicada, é difícil, como é que eu faço para lidar, para tocar o barco? Não quero dispensar, mas também não quero continuar e tá. Então, primeiro que ele já me enquadrou, falou, cara, você é igual. Então tá tendo um espelhamento. O tipo de linha de raciocínio, não que você esteja operando igual no momento, mas você tem a mesma linha de raciocínio. A fraqueza dela é a mesma sua. A guerra dessa pessoa é a mesma guerra sua. Então você se vê nessa pessoa. E quando você então tem esse espelhamento, você fica louquinho da cabeça. E aí eu fiquei muito bravo no dia, não com ele, mas com a situação, porque eu falei, cara, não é possível. Não pode ser. Porque não dá, não dá, não dá, não dá. E só que deu. Na verdade, aquela pessoa sou eu, no sentido assim das carnalidades, das manifestações que a pessoa tem dentro da carnalidade é igual a minha, o mesmo temperamento, a mesma linha de raciocínio. E então o que acontece? Shalom, irmão, bom dia. Então o que acontece? Isso vai trazer um problemaço nas nossas vidas. Então o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar em cima disso. E aí, o que ele me orientou? Começa a orar por essa pessoa, abençoar a vida dessa pessoa, para que o teu coração fique limpo. Quanto mais você abençoar, orar pela pessoa, mais você vai ficar de boa com ela. E daqui a pouco, as manifestações dela não vão te fazer diferença. E isso tem acontecido gradativamente, não está zerado, não. Mas está crescendo. Eu tenho visto que tem um crescimento nessa área. E dentro desse aspecto, o que eu queria te falar? Para você dar uma sondada no teu coração, se essa pessoa que te incomoda tanto, que te afronta tanto, que te confronta tanto, que te irrita tanto, se você não se vê nela, na verdade, se não há um espelhamento. Porque, de repente, isso aí para mim, estava totalmente obscurecido, aquela situação. Aí veio esse alinhamento e eu pude trabalhar nisso. E o que acontece? Isso vai arrebentar você. Quando você chegar nessa conclusão que, na verdade, você tá se vendo naquela pessoa, isso vai te arrebentar. Por que vai te arrebentar? Porque você tem uma resistência, você não está, digamos assim, feliz com aquela pessoa, você não gosta daquela conduta, você, na verdade, detesta a conduta daquela pessoa e você é igual. Filha, às vezes marido, esposa, patrão, alguém que você convive bem perto e que você precisa conviver. Ou que se você romper vai ser uma coisa horrorosa. E aí o que vai acontecer? Quando você perceber aquilo, e quando você começar a sondar aí, o Espírito Santo disser para você, ó, você está só debaixo de um espelhamento, você na verdade é igual, ou seja, as manifestações da tua carnalidade, se você não vigiar, você faz a mesma coisa, então isso aí vai te irritar. Então já estou te avisando que isso vai te irritar, isso vai te deixar bravo, isso vai te deixar decepcionado,
mas você vai ter que encarar isso aí de frente para sair desse ambiente. Porque, de repente, por que aquilo está te pegando tanto? Porque justamente você se vê ali, você não quer ser daquela forma, e você então fica. Eu entrei meio que em parafuso. Falei, cara, não é possível. Primeiro que você não se conforma de ser daquele jeito, não entra na sua cabeça de imediato. Depois, o Espírito Santo vai te levando naquele ambiente. Então, provavelmente, se Deus trouxer alguém na tua mente aí, num primeiro momento você vai resistir. Você tem a tendência de ficar bravo comigo, falar que eu já amanheci falando abobrinha, já amanheci enchendo a sua cabeça de lorota, mas depois a poeira vai assentar, o Espírito Santo vai fazer a obra, e daqui um dia, 2 dias, 3 dias, Deus vai começar a trabalhar e você vai falar, cara, realmente é isso daí. E aí o que acontece? Você vai começar a ter misericórdia da pessoa. Porque para que serve você descobrir que você é um espelhamento? Para que você exerça misericórdia. Você vê uma coisa tão feia na outra pessoa que você, na verdade, é igual e que Deus está fazendo a obra na tua vida e que Deus está te tirando daqueles ambientes. Aí você começa, então, ao invés de perseguir, murmurar, ficar bravo, você vai exercer misericórdia. Então, aí o espelhamento vai fazer com que você ame, que você ore, que você tenha misericórdia, que você vai entender melhor aquela pessoa. Porque, na verdade, você vai ser coerente com aquilo que aconteceu na tua vida ou que também você esteja precisando. De repente, você esteja sendo espelhado e ainda está fluindo na mesma coisa, só que você se acha superior. Tem coisas na minha vida que eu ainda fluo exatamente como essa pessoa, só que eu me sentia superior. Agora, eu abaixei minha bola. Com o alinhamento do apóstolo, ele murcha a minha bola. Ele fala, cara, você é a mesma coisa. Do que você está reclamando, você é igualzinho. Você também é isso, também é isso, também é aquilo, também é aquilo. Tudo igual. Por isso que às vezes as pessoas falam assim, que legal ter um pai espiritual. E as pessoas pensam que pai espiritual vai ficar dando beijo e abraço, falando, te amo, dá tudo certo. Pai espiritual, irmão, se você decidir ter um pai espiritual, e se for um pai espiritual sério, você vai levar umas enquadradas, tem hora. Você vai ouvir umas coisas que você não gostaria de ouvir. Que você fala, cara, não precisaria ouvir isso. Mas, na verdade, eu com 55 anos, com a barba desse tamanho, eu não queria ouvir isso. Ir lá para buscar uma saída, porque eu estou achando que eu estou voando. Apóstolo, eu estou voando e tem uma pessoa aqui, ó, o que eu faço? Eu tiro do meu convívio, eu tiro da igreja, eu tiro da rede, eu falo que eu não quero mais contato, o que eu faço? Porque eu estou voando, ó como eu sou o cara. Eu disse, então, o problema é que você não está voando, né? O problema é que você é igual o fulano ou o ciclano. Então, aí ele te quebra no meio. Então, em nome de Jesus, se você ficar bravo comigo, não tem problema. Se você ficar nervosinho ou nervosinha hoje, o dia, por causa disso, a hora que o Espírito Santo começar a trazer, não tem problema. Mas daqui a pouco, Deus vai fazer essa obra aí, você vai ver que esse espelhamento, conseguir identificar isso na sua vida, vai fazer bem para você. Amém? Josué, capítulo 6, versículo 1. Jericó estava totalmente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: Veja, entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus valentes. Todos vocês, homens de guerra, cercarão a cidade, contornando-a uma vez. Assim farão por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia vocês cercarão a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E acontecerá que, ao tocar prolongadamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vocês o som dela, todo o povo gritará com grande clamor, e o muro da cidade cairá por terra, e o povo subirá sobre ele, cada um à sua frente. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: Levem a arca da aliança, e que 7 sacerdotes toquem 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado vá diante da arca do Senhor. E assim ocorreu.
como Josué havia falado ao povo. Os 7 sacerdotes, portando as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. E os homens armados iam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia atrás da arca, enquanto as trombetas soavam continuamente. Porém, Josué havia ordenado ao povo, dizendo: não gritem, nem façam ouvir a sua voz, nem saia palavra alguma de sua boca, até o dia em que eu lhes disser: gritem, então gritarão. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez, depois retornaram ao acampamento e ali pernoitaram. Josué levantou-se de madrugada e os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam sem parar. No segundo dia, rodearam novamente a cidade e retornaram ao arraial, e assim procederam por 6 dias. Irmãos, nós temos aqui a parte do... Nós estamos trabalhando nessa parte do juízo. Temos falado alguma coisa da prostituta Raabe, que nós não conseguimos entrar ainda assim com muita propriedade ainda nesses dias. Já pregamos sobre ela, mas sobre essa passagem, mas não aqui no Oséias. Mas o lugar que o Senhor está querendo nos levar espiritualmente é no lugar de uma entrega irrestrita e incondicional, e que nós abramos mão das nossas vontades, das nossas limitações. Shalom, irmão, bom dia. Daquilo que nós conseguimos ver, daquilo que nós conseguimos entender, e o que nós entendemos espiritualmente é isso que vai fazer com que o juízo seja executado. Nós precisamos aprender nesses dias que tudo que você continuar enxergando na terra, ao teu redor, na tua esposa, no teu marido, na tua igreja, em qualquer situação que você esteja pensando em executar juízo, você precisa entender que tudo isso vai continuar a mesma coisa aos teus olhos naturais. O que vai fazer então que você tenha fé e tenha autoridade para executar juízo? O que você começa a ver no mundo espiritual. Eu estou com 2 juízos para decretar. Já fiz alguns, e eu estou com 2 agora que provavelmente eu farei hoje. Primeiro, sobre a minha arcada dentária na parte de cima. Eu tenho passado um ataque muito grande nisso. Eu estava com um dente com problema ano passado, tirei o dente, ficou caro, fiz o implante e vai, mas não tá legal, não vai. O implante deu certo, deu tudo certo, então eu estou percebendo o quê? Isso aqui para mim, eu estou debaixo de um ataque, uma persistência do adversário para eu estar sempre incomodado. Sabe quando você está sempre lembrando que você tem uma parte do seu corpo porque está fora do eixo? Então eu fico 24 horas por dia lembrando que eu tenho a parte de cima, os dentes, alguns dentes e a arcada dentária. É a arcada mesmo, é um negócio... Então eu preciso executar juízo sobre isso. Só que como que eu vou executar juízo sobre isso? Por que eu estou dando esse exemplo? Porque a arcada dentária está aqui, o dente está doendo, não é uma dor assim, mas ele dói 24 horas por dia. Estou tratando e não está dando resultado na Terra. Então eu tenho que entender o quê? É uma guerra espiritual. Porque eu fui no dentista, paguei o negócio, fiz, tirei lá o que estava com problema, implantou o outro e não está resolvendo. Então agora eu tenho que executar juízo. Só que se eu olhar para a minha arcada dentária, e se eu olhar para a dor do dente, e se eu olhar para o dente, eu vou ficar inerte a isso, eu não vou conseguir me mexer, me paralisa, porque é real, está aqui, está doendo agora. Então não tenho o que fazer. Mas quando eu entendo que eu posso fazer algo acima disso, independente do que eu estou sentindo, aí a coisa funciona. Aí a coisa vai adiante. Então, o que você vai precisar entender nesse tempo, que eu vou precisar entender nesse tempo, é que, pastor, mas eu vou esperar dar uma mudada para decretar juízo. Não. Você vai ter que decretar juízo para mudar. Senão nós vamos fazer o caminho contrário. Se você pegar lá a prostituta Raabe, o que ela fez? Imediatamente após ela entender os grandes feitos do Senhor, ela relata aquilo, ela fala: eu sei que vocês vão invadir isso aqui, eu sei que o Deus de vocês deu para vocês a nossa cidade, nós estamos com medo,
Nós ouvimos falar que o Deus de vocês abriu o Mar Vermelho, já venceu 2 reis. Eu sei que nós somos o próximo alvo, mas eu quero fazer uma aliança. Como que eu posso fugir disso? Como que eu posso sair disso? Como que eu posso estar guardada nisso? E aí os espias, então, passam todas as coordenadas para ela e ela imediatamente entra naquilo. Ela lança lá o fio de escarlata e depois ela começa a se movimentar de acordo com aquilo que ela tem agora de uma voz espiritual. Entenda que os espias saem e deixam um encargo para ela, não só de colocar o fio de escarlata, que é o que nós queremos fazer. Nós cremos no sangue, nós cremos na presença de Jesus Cristo. Pronto, o fio de escarlata está aí. Vou continuar prostituindo, vou continuar levando a minha vida do jeito que eu levo, tá tudo bem, falando de Raabe. E quando vier o juízo, quando vier para derrubar o muro, para acabar com tudo, a minha casa está guardada, porque o fio de escarlata está lá. O fio de escarlata está lá para trazer uma marca. Aqui eu creio no sangue, que é o que eu e você temos que fazer. Colocar o nosso Jesus para funcionar, esse sangue para funcionar. Eu creio no sangue. Tá, você crê no sangue, agora faça a tua parte da história. Então Raabe ficou com uma orientação dada pelos espias, exatamente como ela tinha que se comportar. Coloca o fio de escarlata e todo mundo que estiver debaixo do seu teto vai ser salvo e você não pode falar nada para ninguém, e você isso, você aquilo, eles deixam uma conduta de salvação para aquela mulher, que era uma prostituta. Então eles já vão tirando ela da rota da prostituição e a levando para a rota da salvação. É isso que a palavra faz. Mas nós queremos a rota da salvação de uma forma milagrosa, da macumbaria gospel, e nós queremos continuar a nossa rota do jeito que nós queremos, mas queremos a salvação. Nós queremos a salvação. Só que nós temos uma cultura muitas vezes do nosso passado que não saiu de nós ainda. Quando nós acendíamos uma vela, colocava uma xicrinha de café para um santo lá e pronto. Aí eu levo a minha vida do jeito que eu quiser, porque agora eu estou guardada e protegida, porque eu já fiz a minha parte espiritual e aquilo lá não adianta nada. Só piora a situação. Mas tem uma cultura colocada aqui, porque você viu seus pais fazendo isso. Você fez isso por um bom tempo. E agora você está num reino que está falando, coloque o sangue para funcionar e faça a tua parte da história. Porque lá fora, naquilo que nós vimos os nossos pais praticando, nossos avós praticando, e muitas vezes nós também praticamos, não tinha a nossa parte da história. Presta atenção para você ver. Quando os meus pais faziam algumas coisas, você olhava para a vida deles continuava na mesma rota. Acabou. Quando os meus avós faziam algumas coisas, continuava a mesma coisa. Quando eu fazia alguma coisa, que eu me envolvi com isso, raras vezes, mas que eu fui, entrega isso aqui lá, tá bom, vou lá na encruzilhada, coloco lá o que pediram, vou embora para casa, mas eu continuo do mesmo jeito. Eu minto do mesmo jeito, eu faço as mesmas coisas, minha vida não muda nada, minha rota, mas eu estou salvo, eu estou livre daquele mal. Cultura que tem que ser removida. Não é o sangue que vai fazer a coisa sozinho. O sangue vai te representar no mundo espiritual para você colocar a tua vida em ordem, e aí o sangue te apresenta diante do Pai, e aí o Pai vem então e conclui a obra e a tua casa fica em pé diante da ruína que aconteceu naquele lugar. É isso que aconteceu com a prostituta Raabe. Mas ela teve que ter ali uma conduta de salvação. Ela saiu da rota da prostituição, ela entrou na rota da salvação, porque ela teve que correr. Eu fiquei pensando aqui, ela mandou os caras ficar 3 dias nas montanhas, para depois voltar. Mas vamos supor que eles demoraram aí, eu não sei quanto tempo eles demoraram para voltar, para fazer o cerco, eu não fui ver isso daí. Mas ela sabia que não ia demorar tanto. Ela sabia que ela tinha um tempinho, mas esse tempinho ela teve que começar a pregar. Ela teve que começar a chegar no pai e falar, pai, ó, vai acontecer isso, mãe, vai acontecer isso, irmão, cunhada e tal, se vocês estiverem aqui. E ela começa, então, a fazer o quê? A trazer as pessoas para perto, a trazer as pessoas para baixo do teto. Então, automaticamente, a rota dela, no meu entendimento, a rota de prostituição acabou, porque ela já não tinha mais como se movimentar nisso. Ela não tinha mais como fazer isso, porque ela já estava ocupada com outra coisa. Você vai ter que ocupar a tua vida com outra coisa. Essa rota tem que ser mudada. Por isso nós ficamos dentro da casa do Senhor, com o sangue a nosso favor, mas sempre colhendo as mesmas coisas, porque nós não mudamos a rota. O Senhor dá
a orientação na palavra e nós aplicamos então o sangue, esticamos lá, estendemos o nosso fio de escarlata, passamos o sangue no nosso umbral, mas não queremos o resto da história. E para você executar juízo e ter sucesso, vai ter que ter o resto da história. Você vai ter que ter realmente as coisas acontecendo de uma forma diferente. Então, eu preciso executar juízo na arcada dentária? Tá, mas qual que é a minha parte de tudo? Eu tenho que sair desse ambiente. Porque a própria guerra faz com que eu olhe e fale, cara, mas não vai adiantar, porque tá doendo, agora eu vou no dentista de novo, vai fazer isso. E os argumentos dessa terra começam a ser fortes. Porque para Raabe, ela começava a olhar e falar, cara, mas que sentido tem isso? Porque os caras vão invadir, esses muros vão cair para eles poderem entrar nessa cidade. Por que que só a minha casa vai ficar em pé? Por que que só? E começam os argumentos, porque o adversário está lutando, mas ela teve que crer na aliança, ela teve que crer e fazer a parte dela da história. É isso que Deus está nos chamando para fazer. Quer executar um juízo que tem eficiência? Faça a tua parte da história. Para de olhar para aquilo que está ao teu redor. Você ainda não teve coragem de executar um juízo sobre isso, muitas vezes, porque você está olhando muito para isso. Esqueça isso. Pastor, mas é a minha guerra de 24 horas. Tá bom. Também é a minha. Mas agora não precisamos subir. Não precisamos mudar de mentalidade. Raabe precisou rapidamente sair daquele ambiente e ir para uma outra história, uma outra atmosfera, uma outra regência, uma outra linha de raciocínio que conflitava com tudo que ela fazia e tudo que ela era, que ela tinha de essência, porque ela tinha ali o seu sustento, ela tinha a sua vida na prostituição, mas agora estenda o sangue, estenda o fio de escarlata e se posicione, vai acertar a tua vida, esteja debaixo desse teto, traga a tua família, que o juízo virá, mas não para você. Era disso que os espias estavam falando. E cumpra o teu pacto do começo até o fim. Se você ficar, se você não denunciar, se você não nos entregar, e eles então fazem ali. Antes de sair, eles falam para ela, mas tem uma coisa, hein? Para acontecer isso é assim. Então, Deus está nos chamando para isso. E para você que ficou querendo saber qual será que é o segundo juízo que o pastor vai decretar, é sobre a minha vida, porque eu percebi o quê? Que nós estamos atrasados. Em que sentido? Não é nem atrasado a palavra, nós estamos desatualizados. Eu comecei a dar uma olhada ao meu redor e na maioria das coisas nós estamos desatualizados. Eu não moro mal, minha casa não é uma casa ruim, mas a minha casa ela é desatualizada, ela tem é uma construção de 30 anos atrás. Eu não estou com um carro ruim, mas o meu carro é um carro desatualizado. A minha liturgia de culto ela é desatualizada. Nós estamos em muitas coisas desatualizados e aí não tem avanço, porque nós ficamos parados naquele tempo, 10, 20, 30. Então, um outro juízo que eu vou orar, minha esposa está orando, e nós vamos decretar sobre a nossa vida é para nós estarmos sendo atualizados. Então, eu não sei o que Deus vai fazer, que é outra coisa que não é problema nosso. Nós paramos em duas coisas. Não temos muitas vezes coragem de decretar esse juízo, porque a circunstância fala muito forte ao nosso redor, fala, cara, não vai adiantar. Como que eu vou sair desse salão? Como que eu vou sair dessa casa? Como que eu vou sair de Duartina? Não tenho dinheiro, não tenho nada, vai ficar aqui mesmo, vai fazer o quê? Não é problema meu. Isso aqui não pode ofuscar o brilho do juízo. Isso aqui não pode ofuscar a potência do sangue, porque a cidade, a casa, o negócio, ele pode falar assim, cara, é isso aí que tem para você. E eu tenho me levantado para falar, não, não é isso que tem para mim. Estou feliz e sou grato por isso, mas eu sei que eu estou desatualizado. Eu sei que ficou para trás. Então, se o Senhor já tem algo para mim, eu vou fazer a minha parte da história, eu vou executar juízo. E no tempo do Senhor, e da forma do Senhor, e no dia do Senhor, as coisas vão acontecer. Isso não é problema meu. Porque senão a gente gasta o maior tempo pensando que eu não vou fazer por causa de tal coisa e que não vai acontecer por causa de tal coisa. E nós ficamos travados. Então, Deus quer hoje trazer uma linha de raciocínio onde você abra a mão tanto daquilo que você está vendo agora, como daquilo que você não está vendo lá na frente, mas que é totalmente possível para você. Raabe teve que fazer isso, ela teve que abrir mão do que ela via naquele momento, que era a morte chegando, e ela sabia disso, ela mesma relata isso para os espias, eu sei que a morte vai chegar aqui. E ela também teve que confiar, independente, falar, cara, nem imagino o que vai acontecer. Como que Deus vai preservar a nossa vida, mas eu vou acreditar. E ela creu e foi livrada.
Ela creu e para a casa dela teve salvação. Nós vamos ter que entrar num entendimento de juízo, aonde nós vamos fazer a nossa parte, e vamos fazer a nossa parte por completo, não parcialmente, e vamos acreditar. É o Senhor que vai fazer. Não sei como. Pastor, mas o que você acha que vai acontecer? Nem imagino. Nem imagino. Na minha arcada dentária, eu consigo imaginar que o Senhor vai ministrar uma cura. Que vai ministrar aqui, que vai... Essa resistência que o mundo espiritual está tendo para que eu fique em paz com aquilo que eu estou fazendo, porque eu não estou relaxado. Eu estou cuidando. Se eu tivesse como eu era antes, eu fiquei 6 anos ouvindo a minha esposa falar, vai no dentista, vai no dentista, vai no dentista. Não, ano que vem a gente vai. Porque todo tempo de inverno doía muito, porque a friagem era um canal que não foi muito bem feito, eu tinha feito uma coroa, então todo inverno era insuportável. E todo ano ela falava, viu, vai no dentista. Demorei 6 anos para ir. Porque o cara é uma obediência em pessoa. Aí, nesses 6 anos, eu sofri. Não tem como executar juízo sobre isso. Porque você vai ter que fazer a sua parte da história. Agora eu fui. O ano passado eu fui, arrancou a coroa, tirou lá o resto da raiz que tinha, que daria o problema, e fez o implante. Então, agora não tem por que não doer. E, de vez em quando, dá uma dor não tão intensa, mas muito semelhante àquela. Então, alguma coisa está me resistindo. Fora a arcada dentária inteira, que depois do implante ela abalou, não sei por quê. Então, eu vou ter que orar, repreender, decretar juízo, e isso aqui vai voltar ao normal, porque eu nunca tive isso. E acabou. Então, isso aqui a gente consegue entender, porque assim, cara, é uma cura que Deus vai ministrar, beleza. Agora, da parte aqui da casa, do carro, do que vai acontecer, que vai vender, vai trocar, onde eu vou morar, o que eu vou fazer, não é comigo. Então, eu não posso ficar olhando para isso. Porque se eu for olhar para a minha situação, cara, tá excelente isso aqui. De verdade. Quem já veio na minha casa, tá tranquilo. Dá para morar aqui, muito bem, obrigado. Alfredinho tá dando um salve lá. Tá tranquilo, irmãos. Se você vier aqui, tranquilo. Tá ótimo, mas tá desatualizado. No design, nas coisas que já tem aí de modernidade, uma outra construção, uma outra coisa. E para rasgar mesmo meu coração, eu tô cansado desse visual aqui. Tô cansado de Duartina, tô cansado, porque é o que você pode estar. Isso que você está passando, às vezes, é só um cansaço da mesmice. Porque isso cansa. Você ficar muito tempo vendo as mesmas coisas, ficando no mesmo lugar, fazendo sempre o mesmo jeito, aquela coisa enfadonha do dia a dia, que não muda nada, você não vê nada diferente, é cansativo. Então, eu, na verdade, estou cansado dessa cidade, dessa casa, desse bairro. Eu queria uma coisa diferente. E eu vou pedir para o meu pai. E dentro disso, eu vou executar um juízo. Se o mundo espiritual está me resistindo, para eu ficar desatualizado, vai romper. Se eu tiver equivocado, só estou cansadinho, e Deus está falando, cara, você está fazendo graça, fica quietinho aí, eu vou ficar quietinho aqui. Acabou, beleza. Só que eu tenho que manifestar o meu desejo, eu não estou fazendo birra, mas eu estou reivindicando do meu pai, que é dono do ouro e da prata, uma possibilidade de avanço através do sangue, que é o meu fio de escarlata. Mas eu tenho que fazer a minha parte da história. Então, para você está cansada? Pastor, eu não aguento mais. Então, executa juízo. Eu não aguento mais ver o mesmo marido, a mesma filha, eu me ver do mesmo jeito, é o mesmo cabelo, é o mesmo. Então, muda isso. Esses dias, sabe o que me chamou a atenção? Eu comecei a, propositalmente, dar uma olhada em fotos de perfil do WhatsApp. Sabe o que eu comecei a ver ali? Que existem pessoas que não ligam mesmo para aquilo, que pode ser o teu caso. Cara, eu nem lembro que tem foto de WhatsApp. Beleza. Graças a Deus. Tomara que você esteja nessa situação. Mas, para mim, o que Deus começou a ministrar comigo, que tem gente ali que ela está com fotos totalmente desatualizadas porque ela não quer encarar a realidade dela de hoje. Esses dias fui mandar uma mensagem e eu olhei aquela foto e eu cliquei. Falei, nossa, mas a mulher tem 25 anos a menos aqui. Por quê? Porque ela não quer o que ela é hoje. Ela está fugindo de uma realidade, pelo menos no perfil do WhatsApp. Então, talvez a foto sua do perfil do WhatsApp é de uma época boa da sua vida. É de uma cara que você gostava mais. É de uma situação que você estava melhor. Você vai ter que atualizar isso, irmão. Vai ter que atualizar isso, irmã. Não adianta. Eu tenho uma foto
minha, que eu tinha 30 e poucos anos, que foi a única foto da minha vida que eu olhei e falei assim, cara, até que dá para passar. Se fosse para eu pensar, eu colocaria aquela foto aqui. Pensa num cara ajeitadinho que eu estava naquela foto. Mas eu tenho que pôr essa aqui, ó. Porque é essa cara aqui. Tá feio? Tá. É esquisito? É. Mas é que eu tenho. E vai ficar lá. Ah, meu filho tá falando que eu não sou feio, porque é meu fã. Mas eu sei, irmãos, eu tenho espelho, eu tô me vendo aqui, ó. Aqui, ó. Essa orelha fechadinha, essa aqui é aberta, essa barba tudo torta, esse zóio um mais fechado que o outro, essa careca. Eu sei das minhas limitações, mas eu tenho que tirar foto, que até eu vou trocar a minha do WhatsApp, porque eu tô com umas roupas de frio, nós estamos lá, também parece que estamos uns 2 anos atrás. E aí, então, até colocar um filtro, dar uma ajeitada, fazer uma. Beleza. Mas pelo menos coloca uma foto atual. Encara a tua realidade de frente. Faz aí, né, o que você tem que ser, eu sei. Você acha que a pastora Fádia vai lá colocar uma foto que ela vai levantar, tirar uma foto? Não vai. Não vai colocar. Eu sei que não vai. Mas coloca uma foto de agora, com a idade que ela tem agora. Você vai ter que. Porque o que isso representa para mim? Ah, pastor, isso é besteira. Para mim não é. Porque nós vamos estar correndo de uma realidade. E às vezes, ao nosso redor, a foto do WhatsApp pode até ser uma coisa negociável, deixa lá. Mas e quantas coisas na tua vida que você está camuflando? Quantas coisas na tua vida, no seu dia a dia, que você está cansado daquela imagem e você então começa a entrar no mundo imaginário para ver uma imagem distorcida de você mesmo? Porque você não quer encarar o teu mundo de frente. E como que você vai executar juízo se você nem sabe, se você não tem nem coragem de encarar o teu mundo real? Se você não tem nem coragem de falar, não, a minha situação é essa aqui, é feia. Eu preciso declarar, eu preciso decretar, eu preciso mudar isso aqui. Acabou. Agora, se você foge do mundo real e corre para o imaginário, porque no imaginário você faz o que você quiser. O mundo imaginário é mundo imaginário. Já conversou com pessoas que ficam conversando sobre ganhar, quando a gente convivia com essas pessoas que jogavam lá na Mega Sena, nas coiseiras lá? Cara, fica horas, às vezes, em 2, 3, falando. Ah, se eu ganhasse na Mega Sena, o que eu ia fazer, o que ia acontecer? Mundo imaginário. Irmão, deixa eu ver sua conta do banco aí. 5 conto negativo. Se tiver bom ainda. 9,5 de juro, 500 de juro no mês. Mas no mundo imaginário, comprou fazenda, viajou, porque ganhou na Mega Sena, na mente. Então, talvez hoje você está e eu estou fugindo do mundo real. E para nós executarmos juízo sobre as coisas, nós vamos ter que encarar o mundo real. Raabe teve que encarar o mundo real. O mundo real dela era o seguinte: a vida dela estava por um fio. E Deus falou com ela. Quando ela prega para os espias, presta atenção para você ver. Eu sei quem é o Deus de vocês. Eu sei o que ele está fazendo. Nós estamos. Ela prega, ela manifesta os grandes feitos do Senhor. Ela ministra os espias. Eu falei, eu sei. Os caras saem de lá pregando a pregação de Raabe. Eles não vão falar para Josué o que eles viram. Eles vão falar o que eles ouviram de Raabe. Tamanha foi a potência da palavra que ela trouxe. Eles chegam para Josué, vai ler lá depois, e fala, cara, eles estão com medo, eles estão assim, eles sabem que a batata vai assar para nós, estamos tranquilos. Por quê? O que eles ouviram de Raabe fez a obra. Era a palavra que ela tinha para liberar. E eles vão então e falam isso daí lá. Eles pregam o que eles ouviram dela. Era para eles ter pregado para ela, né? Era para ele ter falado, ó, você está ajudando a gente aqui, essa cidade vai ser invadida, vai morrer todo mundo. Mas se você ficar assim, se você depois que ela prega, depois que ela faz aliança, aí eles dão as coordenadas. Mas quem pregou para eles foi ela, uma prostituta. Tinha revelação de quem era Deus e do que estava acontecendo. E pôs a revelação para funcionar. Então essa revelação que você tem que pôr para funcionar, só que isso dá medo. Isso traz insegurança, isso traz confronto, porque nós não queremos colocar muitas vezes a revelação para funcionar, porque a revelação vem do céu e nós temos a realidade da terra, tem a verdade e a realidade. Aí nós vamos ter que decidir no que nós vamos acreditar. A arcada dentária é uma realidade, está doendo, mas não é a verdade do céu. Eu tenho que puxar a verdade. A verdade é que eu sou curado, então vou decretar um juízo sobre isso. A realidade minha é que eu moro numa casa que está desatualizada, tá? Tudo bem.
Mas a verdade do céu é que Deus pode ter outra coisa para mim, então eu vou decretar juízo sobre isso. E assim a gente vai. Encarando, discernindo as realidades, mas puxando a verdade. Estabelecendo a verdade. Raabe falou assim, eu sei da verdade. A minha realidade da minha cidade é que vai ruir. Mas a verdade é que Deus, o Deus de vocês, vai trazer livramento para vocês, vai entregar isso aqui, e eu posso fazer parte disso. Era isso que ela creu. Apesar de uma circunstância, irmãos, pensa bem, é uma circunstância completamente adversa. De ponta cabeça estava a vida da mulher. Mas ela coloca a vida dela na rota. Então você, pastor, eu quero executar juízo. Então encare as tuas realidades de frente. Se você perceber que a tua foto do perfil do WhatsApp é realmente uma manifestação, tome isso de atitude como um ato profético. Fala, não, eu vou pôr minha foto de hoje aqui. Eu vou encarar minha vida de frente. Não está muito bonito não, mas aqui, ó, é isso aqui que eu sou. Quem me vê aqui no WhatsApp vai ver quem eu sou agora. Irmão, tem gente que olha a mesma coisa, que me conheceu, e fala assim, rapaz, nem te conheci. Tá parecendo Moisés, Matusalém. Matusalém foi o cara mais velho, 969 anos. E os caras me chamam de Matusalém de vez em quando. Acabou. Pronto, ponto final. É o que você é. Mas entrando aqui no que nós lemos hoje, uma outra coisa é que você vai ter que entender, eu vou ter que entender, que está falando aqui, Jericó estava totalmente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué, veja, entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e os valentes. Fiquei vendo isso aqui e falei, cara, da onde que Deus tira isso? Da onde que Deus tira isso? Do poder dele. Agora, para nós, meros mortais, você ouvir isso aqui, você entra em desespero. Eu entro em desespero se eu não tiver realmente alinhado com o céu, com a verdade do céu. Eu falo, Senhor, tá fechado, ninguém entra, ninguém sai, entregou o quê? Como que nós vamos entrar nesse negócio aí? O que vai acontecer? Não estou entendendo. E de repente, o que Deus está falando para você, viu? Ó, tá tudo na tua mão. E o teu marido tá que nem uma onça. Ou que nem um, sei lá o quê. Você fala, esse marido aí? A sua esposa tá, ó, tá cercada de todos os lados. Calma que... Esposa? Ó, tua filha tá voando em Cristo. Minha filha? Ó, tua situação financeira... E você começa a indagar. Mas esses homens aqui, porque estavam alinhados com o céu e alinhados com o juízo que viria sobre aquele lugar e acreditando também nos grandes feitos do Senhor que estavam acontecendo, eles fazem coisas absurdas. Irmãos, entenda que nós estamos sendo chamados em Cristo para fazer e para manifestar coisas absurdas, para que o juízo venha. Nós vamos ter que entender que Deus é Deus. Então nós vamos fazer o que agora? Ó, tá cercado, tá tudo bem, e veja, entreguei nas suas mãos. Você não tem eles não tinham nada na mão. Então Deus estava falando para ele, cara, já está pronto o negócio. Vocês já venceram, mas cadê? A pergunta que está dentro de você e dentro de mim, mas cadê? Ó, o ministério cresceu, o ministério vai ter não sei o quê, um monte de palavras que nós já recebemos, mas cadê? São as mesmas 10 pessoas de sempre. Cadê essas pessoas? Cadê esse músico para fazer o louvor? Cadê essa pessoa para ajudar na parte da mídia social e de colocar esse culto para funcionar diferente na internet que a gente não consegue transmitir? E tá uma guerra, a mesma guerra, desde quando começou, mas tem promessa. Então eu tenho que acreditar na promessa, uma hora vai romper. Mas hoje, se eu olhar a realidade, ela é horrorosa. Porque, no sentido assim, cara, não tem por onde crescer, não tem por onde, não está acontecendo nada. Mas eu vou querer o quê? Já entregou nas minhas mãos? Já tem o Ministério de Louvor aqui, que é o que me trouxeram a palavra, então já tem o Ministério de Louvor aqui, já está tudo feito, já está tudo pronto. É uma realidade do céu, uma verdade do céu, que combate a realidade que eu estou vendo. Mas eu vou crer nisso, eu vou executar juízo. Então, vamos orar, estamos orando pelo ministério, o grupo está orando, as irmãs estão orando, quem ora por nós está orando, e nós vamos crer nisso.
Mas hoje, visível, palpável, que tenha sentido pelo menos, não tem nada, se você for ver. Mas qual é o sentido? O que tinha de sentido para esses homens? A palavra de Deus. Então, já entreguei na sua mão. Aí você fala, ah, meu Deus do céu. Ó, tua vida financeira está resolvida, eu já entreguei na sua mão. Aí você corre lá olhar no aplicativo, ó, tá negativo, não caiu nada. Não, mas não é disso que eu estou falando. Puxa a verdade espiritual, puxa a verdade do céu. Nós ficamos nessa... Irmãos, quantos anos nós andamos nisso, infelizmente? Como isso atrapalhou minha caminhada? Esperando alguém bater na minha porta para me trazer alguma coisa. Ouvíamos aqueles testemunhos e eu creio que aconteceu aquilo. Mas nós não podemos ficar presos naquilo, porque isso vai nos atrapalhar. Quantas e quantas palavras eu venho da Presbiteriana Renovada, se não profetizassem lá pelo menos com umas 10 pessoas, o cara não dormia de noite. Tinha coisa de Deus, tinha coisa da carne, tinha coisa do homem, virava um negócio aquilo lá. Mas na época, para mim, era tudo de Deus. Aleluia. Presbiteriana Renovada. Podia ir qualquer um pregar lá, o pastor pregar, acabava, fazia uma fila. Se tivesse 50 pessoas na igreja, entrava 50 pessoas na fila. Todo culto. Shalom, bom dia, irmão. Todo culto. O pastor que ia pregar lá, ou o pastor de lá, que era o pastor Dirceu, podia ir preparado, porque tinha que orar por todo mundo. Senão ninguém não ia embora. E nessa oração para todo mundo, saía lá pelo menos umas 10, 12 palavras, umas profecias, que era o que o povo estava atrás, porque era a cultura daquele lugar. E tinha coisa de Deus? Tinha, mas também tinha coisa do homem. Toma cuidado com isso. Você que é usado por Deus, se deixa usar por Deus mesmo. Sabe por quê? Porque de repente você tem uma marca, eu sou profeta, no sentido de trazer uma profecia, uma palavra. Tá. Aí você está lá no culto, e você ora por um, ora por outro, Deus não te dá nada. Qual a tendência que nós passamos, que vem no nosso pensamento? Se eu não trouxer pelo menos uma palavra aqui para alguém, vão falar que eu estou em pecado, vão falar que eu estou na carne, que eu não estou espiritual, que é o que passavam lá. Que depois que a gente amadurece, depois que você cresce, você vê quanta abobrinha foi falada naquele lugar. Um monte. Dava para abastecer o Ceasa de Bauru e região, abobrinha de tudo quanto é tipo. Só abobrinha. Mas vamos falar. E nego sapateia e pula e tal. E depois estava o quê? Um povo todo machucado, todo ferido, todo arrebentado, porque não acontece nada, porque não foi Deus que falou. Porque o que Deus falou, você já tem que gerar. Agora, o que Deus não falou, irmão, acabou, não vai acontecer. Porque foi o homem que falou. Então, quanto tempo eu andei atrás de palavras de homem? Que eu cria que era de Deus. Eu estava começando. Eu tinha 6 meses de igreja, então para mim, falou era lei. Olhava aquelas pessoas e falava, meu Deus. Era quase Deus ali. Você fica encantado, infelizmente. E aí vai. E aí, não, porque Deus vai te dar isso, porque Deus vai fazer aquilo, porque eu vejo o irmão aqui, eu vejo o irmão lá. Aí hoje, crescendo, andando, entendendo, com os ensinamentos do apóstolo, você acha que eu vou trazer uma palavra para uma pessoa aqui, da minha cabeça, eu vou trazer uma palavra ruim? Pastor Sérgio, eu vejo que o Senhor está... Entendeu? Eu vou fazer, porque eu quero o bem dele. Eu quero o bem da casa dele. Que o apóstolo está falando, você profetiza através da sua alma, porque você quer bem aquela pessoa. Ou você profetiza através da sua alma, porque você está embirrada com a pessoa. Aí você traz uma palavra ali, que Deus vai te tratar, que Deus vai te quebrar. Quanta coisa dessa teve na igreja, homem sendo usado pela sua própria carnalidade ou por Satanás mesmo. E aí nós ficamos debaixo disso. Mas aqui, nesse caso de Josué e do povo aqui de Deus e de Raabe, o que eles tinham? Eles tinham uma palavra, mas era um absurdo, irmãos. Entenda que a palavra de Deus, na grande maioria das vezes, na maioria esmagadora das vezes, ela vai ser absurda perto daquilo que você está vivenciando ou tendo nas suas mãos ou podendo tocar, porque senão não seria Deus. Senão não precisaria de milagre, não precisaria executar juízo, porque já estaria tudo quase feito. Então, mais um ajustezinho aqui, rompe.
Mas é por estar tudo de ponta cabeça, por estar tudo fora, tudo desencaixado, tudo fora de esquadro, é que aí você vai ter que entender que aí Deus vai operar. Porque ele está falando, eu vou colocar, já entreguei na sua mão. Então, isso que Deus está falando que já entregou na sua mão, se foi Deus mesmo que falou, ande nisso. Porque esse povo aqui, eles vão andar nisso. Eles começam, então, a ouvir as coordenadas. Ó, vocês vão fazer isso, vai rodear 1 dia, 2 dias, boca fechada. Quando eu falar grita, vocês gritem. Hora de fechar a boca em muitas áreas. Sabia que você está atrapalhando a conversão do teu marido? De tanto que você fala? Você fala muito. Porque você está muito ferida, e ferida fala. Você fala muito porque você está machucada, e as machucaduras falam. Você fala muito porque você quer muito aquela conversão, e esse querer exacerbado e fora da palavra fala. Você sabia que a tua esposa está travada porque você fala demais em algumas áreas? E você acaba afastando ela ao invés de atrair? Você sabia que o teu filho, porque você fala muito, hora de boca fechada, vai ser um poeta. Quando eu falar gritem, vocês gritem. Vocês gritam. Quando eu falar, o grito é meu. Vocês só vão dar voz para o meu grito. Para de falar o que Deus não está falando. Está escrito aqui, quando eu falar, gritem. Aí vocês gritam. Vocês verbalizam aquilo que eu estou... Porque aí Deus está gritando. Porque foi a voz do homem que derrubou aquele muro. Mas quando Deus gritou no céu, e ele falou, gritem, eles trazem o grito de Deus para a terra e o muro cai. Para de gritar sozinha. Para de falar sozinho. Espere Deus te dar o comando. E fale o que ele está falando. Grite o que ele está gritando. Aí a muralha cai. Aí o muro cai. Aí você toma posse. Aí você mata os adversários. Aí você tem a tua vida transformada. Mas está empreendendo uma força tremenda, falando muito, gritando muito, se desgastando muito. Fala, pastor, não muda nada, é claro. Quem mandou você gritar? Quem mandou você falar? Ah, mas a palavra é de Deus, está escrito na Bíblia, mas não é o tempo. Não é dessa forma. Deus tem uma estratégia para você. Deus teve uma estratégia para derrubar uma cidade que estava fechada, fortificada, com um muro que passava uma carroça para lá, um carro para lá e para cá. Era um negócio extenso demais. Mas quando Deus falou grita, eu estou gritando. Eu estou executando juízo. Ao som da minha voz. Libera a minha voz sobre o lugar. Então pode ser de Deus o que você está falando. Minha esposa falou isso aí para mim milhares de vezes. Para não falar bilhares. O que você fala, geralmente tá certo. Mas o jeito que você fala, a hora que você fala, o lugar espiritual que você fala, você mata as pessoas. Você oprime as pessoas. Você arrebenta com as pessoas. Por quê? Temperamento mata a unção. Nós falamos esses dias aí, ó, de temperamento. Tratamos semana passada. Temperamento, 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 temperamento. Eu tenho uma unção, mas o temperamento mata a unção. Entenda isso. Temperamento mata a unção. Então eu vivia com a minha unção morta por causa do meu temperamento. O que está matando a tua unção é o teu temperamento. Porque você está falando o que Deus não está falando, você está fazendo o que Deus não está fazendo, por causa do temperamento. Mas tem unção? Tem. Tem revelação? Tem. Tem discernimento? Tem tudo. Mas está faltando um discernimento completo. Está faltando uma paciência de esperar em Deus para pôr a unção para funcionar e o temperamento não ficar te matando. Sansão. Temperamento arrebentou com a unção de Sansão. Temperamento matou a unção. Um cara rebelde que tinha todas as coordenadas, não toque em morto, não come isso, não se aliancie com mulher estrangeira, tinha tudo. Deus tinha falado tudo para os pais dele, passou para eles, Sansão, você funciona muito em Deus, você é o cara. Irmãos, vamos pensar um pouquinho aqui, o que era Sansão? Que marca do céu que aquele cara tinha? Pesado. Pesado, gerado para vencer. Gerado na unção, gerado para arrebentar com o adversário.
Era 1000 homens com uma queixada de jumento. E o homem deitava e rolava, porque o que ele fazia em Deus, ali na unção que ele tinha, ia embora. Só que ele começou a se perder no temperamento. Ele começou a se perder no temperamento, começou a se perder no temperamento, até que a unção vai embora. E ele vai, então, de ministro a palhaço. E a unção vai, e o temperamento nosso vai fazer o quê? Vai matar a nossa unção. Nós vamos de ministro a palhaço. Quantas vezes eu fui um palhaço? O adversário está rindo. Exatamente como falava ali, traga-nos Sansão para nos divertir. Quantas vezes o mundo espiritual falou, traga o Alexandre para nos divertir, porque ele vai dar bafão, o temperamento dele vai falar mais alto, a unção vai ser arrebentada, nós vamos dar risada da cara dele, da família dele, do ministério dele, da esposa dele, que vai ficar consternada, constrangida, abatida, entristecida, o filho que vai ficar com vergonha, mas traz o Alexandre para nos divertir. Temperamento mata a unção, ele não se deixa tratar, traga lá o palhaço. E eu ia lá, entendeu? Como que funciona? Então você vai precisar tomar uma decisão. Eu vou precisar tomar uma decisão. Que o temperamento pare de matar a nossa unção. Que você espere Deus falar, grita. Que você espere Deus falar, fala. Que você espere Deus falar, se move. Aí você vai colocar unção para funcionar. E aí não tem como dar errado. Aí o juízo vem. Aí as coisas mudam. São atualizadas. A arcada dentária para de doer. A conta bancária fica positiva. O esposo vem. A esposa vem. O filho se converte. A empresa começa a andar direito. A família entra em harmonia. A igreja que para você vê, cara, eu via tudo distorcido. Tudo começa a entrar em ordem. Tudo começa a ser colocado no lugar. Então, em nome de Jesus, que o Senhor nos leve a esse entendimento de dependência, de entrega, de um descanso nele. Por mais absurdo que seja o projeto, por mais absurdo que seja o que Deus está falando para você, só executa. Só coloca para funcionar. E Deus será responsável por uma resposta positiva, por um juízo favorável, em nome de Jesus. Amém? Bom dia para você, Deus te abençoe. Bom trabalho, bom qualquer coisa que for fazer. Ora pela nossa casa, ora pela nossa vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós avancemos em todas as coisas, em nome de Jesus. Amanhã, 7h30, em nome de Jesus Cristo, estamos na área. Amém? Shalom, shalom.